vai ser submetido a julgamento o processo crime sob o número 201/2001, dígito 4, que o Ministério Público do Estado do Paraná move contra Claudinei dos Anjos Furquim, filho de Roselino dos Santos Furquim e Nivaldo Luiz Furquim, residente à estrada do Capiru de São Pedro, fazenda Dalto Nodari, nesta cidade e foro regional de Rio Branco do Sul, pela infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Verifica-se a presença do senhor doutor juiz de direito, da vara criminal, dos promotores de justiça e dos advogados. Obrigado. As testemunhas que foram arroladas pelas partes, a senhora Marli, o senhor Silvio, que é a vítima, e o senhor Joel, foram colocados em salas separadas. O oficial de justiça certificou que elas foram colocadas em salas separadas para que uma não possa ouvir o depoimento das outras? Sim. Sim, tá certo. Então agora eu vou proceder ao sorteio dos jurados. Devo advertir aos jurados que irão compor o conselho de sentença que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, cunhado, tio, sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não podem ser jurados aqueles que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com os advogados, com o réu ou com a vítima. Algum dos jurados chamados se encontra nesta situação ou em algumas dessas situações? Não. Advirto-os ainda que, uma vez que os senhores forem chá as cadeiras aqui da frente, tá? Primeiramente se levantem. Por quê? Porque tanto a defesa quanto a acusação poderão fazer até 3 recusas, certo? Essas recusas, elas são imotivadas, né? Não é nada contra, não quer dizer que alguém tem algo contra você, mas às vezes a acusação ou a defesa tem uma tese, pode achar não ser interessante que uma mulher sirva no conselho de sentença, um homem, não sei, enfim, é algo subjetivo e imotivado. Chama o nome, se levanta e espera a aceitação. Se tiver, eu vou determinar que se dirige aqui à frente, tá? Outra que é a exortação do compromisso. Nome do senhor, por gentileza? Silvio Garcia. Silvio Garcia. Senhor Silvio, o senhor é vítima desse processo? Sim. Sendo vítima, então não vai prestar um compromisso legal de responder com a verdade, mas vou advertir que tem um compromisso moral de responder com a verdade ao que de fato aconteceu no dia aqui 24 de dezembro do ano de 2000, correto? O que o senhor faz da vida, seu Silvio? Agora eu estou aposentado. Aposentado por quê? É que Bem próximo. por causa dos ferimentos, né, da pedrada, aí eu sou com os desmaios e eu não posso trabalhar mais. Recebe pensão, auxílio? Não, É casado? eu sou desquitado. Tem filhos? Tenho. Provém o sustento dos filhos? Sim, eu tenho um estabelecimento, um bar. Um bar? Isso. Seu Silvio, eu vou narrar aqui o que aconteceu no dia dos fatos e o que o Ministério Público está imputando ao Claudinei, tá? O Ministério Público, então, ofereceu denúncia, o réu foi denunciado, processado e restou pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14 do Código Penal, que é a tentativa de homicídio, na sua forma qualificada. E o Ministério Público narra o seguinte no processo: que no dia 24 do mês de dezembro do ano de 2000, véspera de Natal, por volta das 11h30 da noite, nas dependências do bar e mercearia Dois Irmãos, localizado em Rio Branco do Sul, o denunciado Claudinei dos Anjos Furquim, agindo com intenção de matar, atingiu por detrás a vítima Silvio Garcia, o senhor, na cabeça,
o que a fez cair no solo, oportunidade na qual a vítima, já impossibilitada de ofertar resistência, utilizando-se de uma faca que não foi apreendida nos autos, desferiu um golpe contra a região inguinal esquerda, com intuito homicida, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais em folhas 43. A vítima, senhor, só não foi a óbito por uma circunstância alheia à vontade do denunciado, qual seja o fato de ter sido prontamente socorrido e conduzido ao hospital desta cidade e após removido ao hospital Cajuru, na cidade de Curitiba. O senhor é vítima desses autos? Sim. Então, quero que o senhor relate para o júri o que aconteceu nesse dia. Bom, eu estava, era véspera de Natal, e eu estava no meu estabelecimento, no bar, e eu estava saindo para ir no baile. E eu saí, né, na rua, quando logo que eu estava na estrada, eu encontrei com a dona Diva e o filho dela, e não lembro de mais nada, eu só acordei no hospital, disseram que eu tinha tomado uma pedrada. Só uma pedrada? Não, e uma facada também, eles falaram. Facada. O senhor tinha ingerido bebida alcoólica nesse dia? Não. Então o senhor foi atingido e não sabe o motivo? Não. Tem alguma coisa contra o réu, o Claudinei, aqui presente? Não, nunca tive briga, né, com a vizinhança, nada. Tá certo. Então, eu vou passar a palavra tanto à acusação quanto à defesa para realizarem as perguntas ao senhor, tá? Faço advertência tanto à acusação quanto à defesa que poderão fazer as perguntas diretamente ao ofendido, bem como as testemunhas, tá? Então a palavra está com a acusação. Boa noite, Excelência, senhores jurados. Boa noite, colegas da defesa. Boa noite, senhor Silvio. Boa noite. Há pouco o senhor relatou, né, o que ocorreu, Excelência. Porém, senhor Silvio, consta nos autos, né, que na época, no dia da ocorrência, o senhor citou o nome do senhor Toninho. O senhor podia dizer para a gente quem é o senhor Toninho? O senhor Toninho é um vizinho, ele frequenta o meu bar, né? Frequentador. E o senhor tem algum problema com o senhor Toninho? O senhor tem algum desentendimento com o senhor Toninho? Não, só no dia, era véspera de Natal, eu queria fechar o bar mais cedo e pedi para eles ir embora, ele estava lá e eu falei para ele não queria ir embora. Eu falei até para assustar ele que eu ia pegar um facão, mas eu nem tenho facão ali no bar, nada, só para assustar mesmo, não peguei. Aí ele foi embora, eu saí, quando eu saí, eu já não lembro nada, né? Eu caí, não sei. E o senhor pegou o facão? É isso? Não peguei não, é só para assustar ele, eu falei. E quando o senhor falou, ele saiu, o senhor entrou para sua casa, e ele saiu e o senhor não mais o viu? Não vi mais ele. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas, a defesa possui alguma pergunta? Pode passar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Silvio. Boa noite. Sua esposa, ela tinha acabado de ganhar bebê? Ela estava de dieta na cama nesse dia? Tá. Era véspera de Natal, como já foi dito, né? Sim. E mesmo assim o senhor estava indo a um baile com outra mulher? Não, eu estava indo sozinho. O senhor acabou de alegar que estava indo com a dona Diva. Eu encontrei ela na saída do bar. Sim, então o senhor ia com ela? Não. O senhor está sendo contraditório. O senhor encontrou Dona Diva no caminho a fim de ir ao baile com ele ou não? Já respondeu que não. A testemunha respondeu efetivamente que não foi com a dona Diva ao baile, então ao baile, podemos passar para a próxima pergunta. Ok. O senhor viu quem acertou a pedrada? Não. E a facada? Não vi. O senhor confirma ser proprietário do bar Merceria Dois Irmãos? Sim. Quanto tempo o senhor ficou internado ou até que data?
Não me recordo, eu fiquei muito esquecido depois dessa pedrada. E eu acordei depois, o pessoal que me falou lá, eu fui pro hospital, mas eu acredito que fiquei dias. Né? O senhor retirou a requisição para realizar os exames de lesões corporais no dia 2 de janeiro. Né? Ocorreu no dia 24, o senhor retirou, consta nos autos que o senhor retirou no dia 2 de janeiro. E só realizou o exame de lesões corporais 2 anos e 11 meses depois. Tem algum motivo? Eu fiquei muito doente, eu não estava conseguindo nem sair para isso. Dependendo de outras pessoas, eu não posso me locomover assim tão fácil. Até hoje, inclusive, eu tenho um problema por causa disso. O senhor não conseguia se locomover, porém em 2001 o senhor trabalhava na empresa Extrapasom. Então, como o senhor justifica se o senhor estava trabalhando e não poderia retirar o exame de lesões corporais? É que eu só fui prestar uma folga lá e até inclusive eu me queimei. Nessa época caí no forno por causa do desmaio. Certo. Então o senhor confirma ter sofrido uma queda no ano de 2001 nessa empresa Extrapasom? Confirmo. Ok, sem mais perguntas, obrigada. A lei faculta que os jurados façam perguntas também, tá? Só que essas perguntas devem ser feitas por intermédio do juiz. Ou seja, o jurado não tem condição técnica de fazer uma pergunta direta à testemunha. Então o juiz funciona como um filtro. Vocês possuem alguma indagação ao informante? Pois não. Como foi a ameaça que fez com O jurado quer saber como é que foi aquela ameaça que o senhor fez com o facão, a pessoa que estava no seu bar, né? O senhor pode esclarecer? Eu queria fechar o bar e o Toninho estava lá, não queria ir embora. E eu só falei, vai Toninho, eu quero ir fechar o bar, vai. Ele não foi, eu falei, vai senão eu vou te dar uma facãoada. Aí não, mas só falei, daí ele foi embora. E não chegou a ter briga com ele direto, nem nada? Não, nunca tive briga com a vizinhança, não. Esclareceu a dúvida? Algum dos jurados tem mais alguma dúvida? Não? Então eu agradeço. Podemos dispensar o informante? Está dispensado? Então o senhor está dispensado, pode permanecer se quiser assistir. Tá? Vamos então para... As duas testemunhas agora são comuns, tanto da defesa quanto da acusação. Então pode trazer a senhora Marli primeiramente. O nome da senhora, por gentileza? Marli. Marli. A senhora fala bem próximo, tá? Num volume que a gente possa escutar, por gentileza. Senhora Marli, a senhora possui algum grau de parentesco com a vítima Silvio Garcia ou com o réu Claudinei dos Anjos? Mais alto. Estou separada de Silvio. A senhora é ex-esposa do Silvio. Tá. Então, na condição de ex-esposa, eu não posso deferir o compromisso legal da senhora responder com a verdade. Tá? Mas advirto também, assim como o senhor Silvio, que a senhora tem um dever moral aqui de responder com a verdade no dia de hoje. Tá? A senhora trabalha? Sim. Sim. A senhora faz o quê? Eu faço bolos para fora. Aham. Serviços domésticos? Isso. Tá. A senhora tem filhos? 2. Tem 2 filhos. Todos do mesmo casamento? Sim, senhor. Está separada há quanto tempo do 2 anos. do Silvio, que a senhora falou, da vítima? Estava 2 anos. Tá. Senhora Marli, a senhora foi arrolada como testemunha dos fatos ocorridos aqui na noite do dia 24 de dezembro. Tá? A senhora prestou já 2 declarações aqui no processo. Certo?
Eu li a denúncia aqui para o Silvio, em resumo, no dia 24 de dezembro, ele teria sofrido uma pedrada na cabeça e um golpe de faca na região inguinal, e o autor dos fatos seria o Claudinei. A senhora foi arrolada como testemunha. A senhora viu esses fatos? O que a senhora pode nos relatar aqui sobre esse delito? Eu não vi. Eu estava de dieta, beber, e a minha vizinha que veio me avisar. A sua vizinha que veio te avisar? Tá. Por que a senhora estava de dieta? Estava com bebê. Estava com bebê. Certo. E o seu marido estava onde? Meu marido, ele... Na noite ele queria ir num baile e saiu, estava na rua. Estava na rua. Bar, No bar dele? No bar. Esse bar, dois irmãos, era de propriedade dele? Era junto, na casa ali. Era junto? Grudado. Ele estava no bar e a senhora na casa? Isso. Vizinhos? Tá. Aonde que teria acontecido essa briga? Qual briga? Do Claudinei com o seu Silvio? Me constam, eles brigaram no bar. No bar? Falaram, A senhora escutou algum barulho de briga, alguma coisa? Não, senhor. A senhora viu essa briga? Não, senhor. A senhora teve contato com o Silvio no dia dos fatos, depois que ele foi atingido ou antes? A vizinha trouxe ele machucado pro quarto e ele estava sangrando. Eu tentei estancar o sangue com uma fralda, mas não consegui. E a gente levou ele, chamou a ambulância para levar ele para o hospital Cajuru. Tá certo, a acusação está com a palavra. Boa noite, dona Marlene. Boa noite, excelência, deputados. Bom, dona Marlene, na ocasião dos fatos, a senhora, como a senhora relatou, era casada com o senhor Silvio. Na época, sim, senhor. Certo. Consta nos autos que a senhora, em seu primeiro depoimento, disse que ouviu da pessoa de nome Solange Coutinho, sua vizinha cunhada do réu, que seu então esposo Silvio havia sido apedrejado e esfaqueado pelo senhor Claudinei. A senhora confirma isso? Confirmo. E também consta nos autos que nesse mesmo depoimento que a senhora relatou que o seu esposo não tinha desentendimentos com qualquer pessoa e apenas com o Toninho, que às vezes perturbava no bar. A senhora lembra disso também? Se a senhora quiser, eu posso pegar o seu depoimento aqui e lhe mostrar, né? Se a senhora lembrar melhor. Porque faz bastante tempo, não me lembro exatamente o que eu disse naquele dia, mas... Tá. Tá, tudo bem, dona. A gente já vai ver isso. Eu vou falar novamente para ver se a senhora lembra. Nesse depoimento, a senhora relatou que o seu esposo não tinha desentendimentos... A acusação está querendo... Não, eu só quero esclarecer, Só, qual que é a pergunta? A pergunta é se ela disse que ele não tinha desentendimento com nenhuma pessoa. Apenas, às vezes, o Toninho que perturbava no bar, havia algum entreveiro com o Toninho. O marido da senhora, o ex-marido da senhora, tinha desentendimento com outras pessoas ou não? Não sabe? Tinha, não tinha? Não sei. Não sabe. Excelência, só com licença. A senhora reconhece essa assinatura como sua, dona? Sim, senhor. Então, a senhora diz aqui isso, tá aqui nos autos. Inclusive, posso deixar um dos autos com Pela ordem de debate, Pela ordem, vão ser excelência. posteriormente. Nesse momento são perguntas objetivas. Excelência, a cópia dos autos consta de sentença de pronúncia, então não pode ser utilizada nesse plenário. Então vamos fazer o seguinte. Olha só. A Marli, que está sendo ouvida como informante, não tem o compromisso de responder com a verdade. Tá? A acusação já fez referência com relação aos depoimentos. Tudo bem, eu retiro a pergunta. Só um pouco. Ela já esclareceu que não se recorda, mas eu vou adverti-la novamente. A senhora não está compromissada
com a verdade aqui. Mas a senhora tem o compromisso moral de relatar o que a senhora sabe sobre os fatos. Então, se não se recordar, não lembra. Só fala o que tiver certeza, tá certo? E vou pedir às partes que façam perguntas objetivas, diretas, pois terão a oportunidade de debate para expor as suas respectivas teses. Ok, dona Maria, só mais uma pergunta. Em outro depoimento, a senhora afirma, consta nos autos, que em um outro depoimento da senhora, a senhora afirmou que o Silvio era briguento, embora no primeiro a senhora tenha dito que ele não tinha desavença com ninguém. E consta que na data desse depoimento, a senhora já estava separada da vítima, correto? A senhora lembra disso? Do seu segundo depoimento, a senhora lembra? Sim, senhor. A senhora já estava separada da vítima. Já. Então, a pergunta que eu faço, nesse segundo depoimento, a senhora, como parece que é comum para a senhora, teve um lapso de memória, ou a senhora apenas demonstrou sua mágoa pela separação? Não entendi o que o senhor quis dizer. Eu sem mais perguntas. A defesa tem... Boa noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo senhor juiz-presidente, aos colegas da promotoria, aos colegas da defesa, senhores jurados. Senhora Marli, a defesa não vai aqui ficar espremendo a senhora contra a parede. O nosso intuito aqui é que a senhora ajude a mostrar para os jurados a verdade dos fatos. Então, não vamos tentar colocar palavras na boca da senhora. Eu gostaria que a senhora apenas confirmasse. No dia 24 de dezembro de 2000, a senhora lembra se o senhor Silvio entrou na residência para se armar com um facão? Eu lembro que ele entrou na residência. Sim ou não? A senhora lembra que ele entrou para pegar um facão? Ele entrou na residência. Eu estou perguntando, eu peço para a senhora responder apenas sim ou não. Sim. Muito obrigado. Outra coisa, a senhora, no dia 24, a senhora viu os fatos? Não. A senhora não sabe quem deu a pedrada? Não. Nem quem deu a facada? Sei pelo que me falaram. Não, porque a senhora viu? Não. A senhora queria ir no baile? Não. A senhora conhecia a senhora Diva? Era vizinha. Ela ia constantemente ao baile com o senhor Silvio? Se era constante, não sei. Mas às vezes ia. Ia. No depoimento que a senhora deu em juízo, a senhora confirma que apanhava do marido. A senhora confirma novamente esse depoimento? A senhora costumava apanhar do senhor Silvio? Sim. No depoimento a senhora alega, ou melhor, a senhora diz graças a Deus estar separado dele. A senhora continua dando graças a Deus por estar longe dele? Sim. Sem mais perguntas, excelência. Jurados possuem alguma indagação? Nenhuma dúvida? Nada? Tá. A acusação fez o requerimento para que fosse franqueados os autos aos jurados, tá? E obviamente os autos, eles têm acesso aos autos. Excelência, o artigo 480, parágrafo 3º, diz que os autos serão entregues aos jurados após os debates. Não. O artigo 480 faz uma proibição com relação à leitura da decisão de pronúncia pelas partes. Não, esse é outro artigo, excelência. O artigo 480, parágrafo 3º, diz que os jurados podem solicitar os autos ao juiz-presidente após o fim dos debates. Artigo 480. Parágrafo 3º. Os jurados têm acesso aos autos quando quiserem. Então, se eles quiserem ter acesso, eles terão. Embora a decisão de pronúncia que vocês fizeram referência, os senhores fizeram referência, conste aqui, por óbvio que os jurados têm acesso. Eles são juízes de fato, eles têm que conhecer a integralidade do procedimento, não só o procedimento feito em plenário, mas eu devo fazer a advertência que os senhores não podem fazer referência à decisão de pronúncia. Qualquer peça processual... 480, pode. por favor.
A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Os jurados, nesta fase do procedimento, parágrafo 1º, concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar. Parágrafo 2º, se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º, os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. Exatamente. Após os debates, se eles tiverem alguma dúvida, para ser esclarecido. Ou seja, concluir os debates. Se os jurados possuem alguma dúvida, eles podem indagar as partes ou ao juiz presidente. Se eles quiserem tão somente obter acesso aos autos, eles vão obter. Mas o artigo não consta nenhuma proibição com relação ao acesso deles nos autos durante a instrução em plenário. Então eu já faculto aos jurados que, se quiserem fazer algum tipo de consulta, peçam ao oficial de justiça, tá? Os autos estão à disposição desde já. Eu gostaria que fosse essa cópia, porque eu não tenho conhecimento do que tem aí. Não. Essa é a cópia que eu tenho conhecimento. Se os senhores não se contentarem com os esclarecimentos feitos pelo juiz, os senhores podem pedir que conste na ata e eventualmente depois poderá ser objeto de recurso, tá? A questão está discutida. A defesa solicita que conste na ata. Pedir ao senhor escrivão para um possível recurso que conste em ato de julgamento. Os senhores não possuem nenhuma indagação. Podemos dispensar a testemunha? Então podemos. Vamos dispensá-la e que seja conduzido já a testemunha Joel. O nome do senhor, por favor. Bem próximo ao microfone e alto. Claudinei. O senhor Joel. O senhor é o Joel, né? Sim, sou Joel. Senhor Joel. Senhor Joel, o senhor que o senhor faz na vida, senhor Joel? Bom, eu trabalho de pedreiro e final de semana. Pedreiro. Isso. É casado? Sim. Tem filhos? Sim. Possui algum grau de parentesco com o réu Claudinei ou com a vítima Silvia? O Claudinei é meu genro e o Silvio é vizinho. O Claudinei é genro do senhor? Sim. O fato do Claudinei ser seu genro o impede de falar a verdade aqui no dia de hoje? Não. Como não há nenhuma previsão, eu vou compromissá-lo com a verdade. Se o senhor mentir, o senhor estará sujeito à configuração aqui do crime de falso testemunho, exposto no artigo 342 do Código Penal, correto? Sim, senhor. Então o senhor, além do dever moral, tem a obrigação legal de falar a verdade, certo? Sim, senhor. Então, nos conte o que aconteceu lá no dia, o que o senhor viu a respeito desses fatos. Bom, no dia que a gente estava fazendo uma comemoração do aniversário da minha filha, eu estava dentro da minha residência, dentro da minha casa, atendendo uma visita, e do lado de fora da casa estava fazendo um churrasco, onde estava lá o meu genro, né, o Claudinei, em companhia de mais alguns colegas lá, o Toninho e outros lá, conversando lá fora, fazendo churrasco. Eu estava dentro da minha casa, atendendo a visita, e quando eu escutei alguns barulhos que vieram de fora para dentro de casa, eu saí da fora para dar uma olhada, e o que tinha acontecido é que alguém tinha jogado uma pedra na cabeça do Silvio,
E depois também acho que houve uma Claudinei foi lá, acho que deu uma facada lá, mas eu não vi, não tenho certeza. O senhor não viu o momento da agressão, então? No momento eu não vi, como disse o senhor, eu estava dentro da minha casa atendendo a visita que estava na minha casa. O senhor era vizinho do Claudinei, do Silvio e desse bar do Silvio? O senhor era vizinho do Silvio. Do Silvio. Claudinei e Silvio tinham desavenças anteriores? Que eu tenho conhecimento, não. Não, a acusação está com a palavra. Boa noite, Sr. Joel. Boa noite. Sr. Joel, o senhor acabou de nos dizer aqui que o senhor não viu o senhor Claudinei atingir o senhor Silvio. É verdade? É verdade. Porém, senhor Claudinei, nos autos consta que em depoimento, no dia 29 de maio de 2005, ou seja, 5 anos após os fatos, o senhor alegou que seu genro, Claudinei, o qual estava embriagado, passou a provocar o Silvio, que reside em frente à casa do depoente. Verdade? Como o senhor disse, faz 5 anos, eu não me lembro. Não, faz 5 anos, seu Silvio. Fazia 5 anos da ocasião. O senhor não se lembra? Não se lembra. Então vou dizer o resto do seu depoimento e depois refrescamos a sua memória. Pela ordem, Excelência, perguntas objetivas, por favor. A acusação pode ler o resto do depoimento e perguntar se isso corresponde ao que ele falou. Obrigado, Excelência. Continuando então, senhor Joel, vou reiniciar. O senhor disse em depoimento nesse dia que seu genro Claudinei, o qual estava embriagado, passou a provocar o Silvio, que reside na frente da casa do depoente, que Silvio saiu no terreno da casa dele e gritou perguntando o que o Claudinei queria com ele. Que neste momento o Claudinei pegou uma pedra, jogou em direção ao Silvio, acertando a cabeça do mesmo, e após com uma faca, a qual o Claudinei sempre andava, veio desferir um golpe em Silvio e após empreendeu fogo. Senhor Joel, essa assinatura que consta nos autos é sua? Correto. Que folhas? Folha 60, Excelência. Folha 60, se vocês quiserem, se a defesa quiser acompanhar. O inquérito policial faz parte dos autos, defesa. Só gostaria de advertir. Sem mais perguntas. Pela ordem, vocês lêem o Código Penal, o processo penal inteiro aqui. Senhores, os debates serão feitos em um momento oportuno. Passa o microfone. Boa noite, Sr. Joel. Boa noite. Como eu falei para a senhora Marli, o único intuito da defesa é buscar a verdade, então não vou colocar o senhor contra a parede. Eu gostaria que o senhor respondesse se no dia 24 de dezembro de 2000 havia uma ceia de Natal na residência do senhor. Correto, era a ceia de Natal e também a gente comemorava o aniversário da minha filha. Essa filha era esposa do senhor Claudinei, confirma? Correto. Muito bem. Na delegacia o senhor afirmou que era amigo de Silvio. O senhor confirma também essa resposta que o senhor deu ao delegado? Confirmo. Em depoimento em juízo, o senhor disse que Silvio era conhecido por ser ruim para a família. O senhor confirma que Silvio tinha fama de ser ruim para a família? Sim, para a família, diz que quando ele bebia, enfim, diz que ele sempre era ruim para a família. Mas eu com o Silvio sempre fomos muito bons amigos. No momento da briga, estava tendo um churrasco. O senhor estava assando a carne? Eu estava dentro da minha residência e o pessoal estava assando do lado de fora da casa. Então o senhor não viu quem desferiu a pedrada e também não viu quem desferiu a facada em Silvio? Isso eu não vi. Como eu estava dentro da minha casa, eu não vi quem jogou a pedra e quem deu a facada no Silvio. A defesa agradece. Os jurados têm algum questionamento?
Ele falou que o Silvio foi chamar o dia dele na casa. Como foi isso? Provocativo, amigável? O senhor disse que o Silvio foi chamar o Claudinei na sua casa. O senhor falou isso? Não, não falei. Sim, ele falou que o Silvio foi chamar o Claudinei em casa porque ele sabia o que ele queria. Como foi isso? O senhor relatou aqui no depoimento que o Silvio foi até a casa do senhor enquanto acontecia esse churrasco, essa confraternização, para falar com o Claudinei. Esse detalhe eu não me lembro. Não se recorda? Não me recordo. Não se recorda o que o Silvio queria com o Claudinei? Isso, não me recordo que o Silvio já queria com o Claudinei. Ele não se recorda. Mais algum questionamento? Não? Podemos dispensá-lo? Se o senhor está dispensado, pode permanecer. Então agora nós vamos realizar o último ato aqui da instrução, dos debates. Vamos proceder ao interrogatório do acusado. O senhor pode se dirigir aqui à frente. Antes disso, indago a acusação e a defesa se possui interesse na leitura de alguma peça do processo, de acordo com o artigo 473 do Código do Processo Penal? Não? Acusação? Também não. Então, em nome do senhor, por gentileza? Claudinei dos Anjos Turquim. Bem próximo. Claudinei dos Anjos Turquim. Senhor Claudinei, antes de começarmos o seu interrogatório, eu devo fazer uma advertência legal que está incerta na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 63. Ou seja, o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado, certo? O senhor não tem obrigação nenhuma de responder as perguntas que este juízo fizer, nem a acusação e a defesa. Tá? Esse direito ao silêncio, além de ser um direito constitucional, os jurados não poderão interpretá-lo em seu desfavor, ou seja, este silêncio não significa que ele está consentindo com absolutamente nada, significaria tão somente que ele estaria exercendo o direito de defesa dele de uma outra forma, certo? Então, o senhor tem o direito de não falar, só que eu devo adverti-lo que esta é uma oportunidade que o senhor tem para fornecer a sua versão e produzir a sua autodefesa aqui em plenário. Indago, o senhor quer falar? Sim, senhor. Vai falar. O senhor é casado, senhor Claudinei? Sou, sim, senhor. Casado? Amaziado. Amaziado. Tem filhos? Tenho 4. 4. Tenta falar mais assim. 4 filhos. 4 filhos. Qual é a profissão do senhor? Sou lavrador. Lavrador. O senhor provém aí o sustento provê o sustento da sua família? Com muito custo, mas sim. Com muito custo, mas sim. Então, senhor Claudinei, o senhor observou aqui a instrução produzida em plenário, observou quando eu li a denúncia para o senhor e a imputação que o Ministério Público faz de homicídio qualificado em sua forma tentada que teria ocorrido contra o senhor Silvio no dia 24 de dezembro do ano de 2000 por volta das 11h30, certo? O que o senhor tem para nos relatar acerca desses fatos? No dia nós comemorávamos o aniversário da minha esposa e também a ceia de Natal. Estava junto com parentes e amigos no dia, e no decorrer das festividades, apareceu o Gilberto. O Gilberto ele veio provocar meu sogro, né? Tanto que veio a deferir vários chutes nele, no Joel, né? Que é meu sogro, vários chutes, e saiu correndo. Sem motivo. Quem que é o Gilberto? O Gilberto é filho do Silvio. Filho do Silvio. Isso. Então, o Gilberto bateu no Joel, aquele que prestou depoimento aqui. Isso mesmo, deu vários chutes como provocação. Certo. E saiu correndo em seguida. Tá. Logo em seguida veio o seu Silvio com um facão, armado com um facão bem grande por sinal. Acredito eu que seja de cortar cana, que era bem grande. E ele começou a ameaçar o meu sogro, falando que ia matar meu sogro. Isso eu intervi ele. Só que no eu intervi, ele tentou me acertar 3 vezes com o facão. Ele errou todas as vezes. Ele errou. Nisso eu peguei uma faca de cozinha, uma faquinha pequena, cozinha normal, faquinha de cozinha normal pequena, e acertei próximo à barriga dele. Entendeu? Ainda de pé, o Silvio, alguém deferiu uma pedrada nele.
eu não consegui ver quem foi, porque... Então foi uma facada e uma pedrada. Eu assumo a facada por... O senhor está falando que Agora a pedrada eu não vi quem acertou. Desferiu a facada próxima à barriga para se defender. Barriga, isso mesmo. E a pedrada? Não, a pedrada eu não dei a pedrada nele. A pedrada foi alguém próximo, mas eu não consegui identificar quem que deu. Pode prosseguir. Isso. Ainda de pé o Silvio, após a minha facada, ele recebeu a pedrada e caiu no chão. Em nenhum momento eu quis matar o seu Silvio, entendeu? Porque se eu quisesse matar o seu Silvio após ele cair no chão com a pedrada, eu teria continuado o ato que eu tinha praticado. Eu teria dado várias facadas nele, entendeu? E após isso, ele ter recebido a pedrada, caído, e após a única facada que eu dei, eu me retirei do local para acessar tudo. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar em sua defesa? Somente. Vou passar a palavra às partes para as perguntas, tá? Tudo bem. Seu Claudinei, o senhor não fica nem vermelho, né, seu Claudinei? Não fica vermelho. Seu Claudinei, o seu sogro, Joel, que acabou de depor, ele reiterou o que já havia dito em 2 oportunidades, e que consta nos autos o que ele reiterou aqui, que no dia dos fatos, e nem nunca, teve qualquer desavença com o Silvio. E tampouco com o Gilberto, filho da vítima, um menino na época de 16 anos. No entanto, em seu depoimento, o senhor afirma que o motivo pelo qual o senhor apedrejou e esfaqueou o senhor Silvio foi em defesa do seu sogro. O senhor vai sustentar essa farsa perante o conselho de sentença, perante o juiz? É isso, seu senhor? Em primeiro lugar, eu não dei a pedrada. O senhor deu a pedrada. Daqui a pouco o senhor vai dizer que furou com a unha. Então, fininha aquela sua farsa. Eu vou pedir a... Eu não tenho mais perguntas. Então tá, não tenho mais perguntas. Eu vou passar a palavra à defesa e vou pedir só que as perguntas sejam objetivas. O senhor é alfabetizado? Não, senhora. O senhor trabalha na lavoura desde que idade? Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Silvio estava armado com um facão? Sim, um facão. Facãozão. Tentou lhe golpear com um facão? 3 vezes. E neste momento o senhor se defendeu com uma faca de cozinha? Com uma faca de cozinha que estava próxima. Eu não costumava andar com essa faca com forma de serra. O senhor tinha alguma inimizade com o Silvio? Nenhuma. Obrigada. Os jurados têm alguma indagação? Não? Senhor Claudinei, o senhor bebeu no dia? Bebi, assim como todos beberam, porque era um dia de festa. Era tanto o aniversário da minha esposa, como festividade de ceia de Natal, que era uma data especial. O senhor estava nesse bar? Não, eu estava no meu sogro. Estava no teu sogro. Tinha muita gente na rua? Como é que estava? Era um dia de festividade. Normalmente se aglomera bastante pessoas em qualquer lugar. Mais algum esclarecimento? Ele fez depois do... Depois que o senhor desferiu a facada, na sua versão para se defender, o que o senhor fez? Eu saí do local. Saiu do local? Saí do local. Tá? Mais alguma coisa que o senhor queira falar em sua defesa? Somente. Então, obrigado. O senhor pode tomar assento ao lado dos seus defensores. Só quero ressaltar que, depois de uma reforma que tivemos em 2008, o réu foi abolido o banco dos réus, aquele local em que o réu ficava à frente dos defensores, né, por ser uma questão tanto quanto estigmatizante no ritual do júri, e foi concedido que ele tomasse assento ao lado dos defensores. Por isso ele não senta mais naquele chamado banco dos réus. Então nós concluímos a instrução em plenário e nós agora vamos iniciar os debates, tá? Eu quero ressaltar que nos debates as partes farão uso da palavra pelo prazo máximo de 25 minutos, depois com a possibilidade de réplica e tréplica. Durante a fala poderão ser feitos apartes, tá? Que serão concedidos ou não por quem estiver fazendo uso da palavra, ao tempo que as partes também poderão pedir ao orador que indique a folha dos autos que está se referindo, bem como os senhores jurados. Novamente, os autos estão aqui.
Se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de consulta, podem fazer uso, certo? Então agradeço novamente aqui a presença da defesa e da acusação e passo de plano então a palavra aos nobres promotores de justiça. Pode ficar à vontade. Boa noite, senhores jurados. Bom, diante de tudo que os senhores atentamente viram e ouviram nesse plenário, da leitura dos autos, do depoimento do ofendido, da vítima, das testemunhas e do réu, o Ministério Público, na atribuição de suas funções, vem pedir que os senhores condenem o Claudinei. Claudinei dos Anjos Furquim, com base no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada. Bom, o crime tentado, ele é subjetivamente perfeito, porque há o dolo, há a vontade, há o ânimos do agente. Então ele quis cometer o homicídio. Ele é objetivamente defeituoso, porque não atinge o seu intento. Por isso que ele é tentado. Eu vou fazer um breve relato dos fatos aos senhores, que os senhores já ouviram, mas na noite, como consta nos autos, na noite do dia 24, e nos testemunhos ouvidos nesse tribunal, a vítima, Silvio Garcia, havia discutido com o Toninho, que era um frequentador do bar, porque ele não queria ir embora, ele queria fechar o bar. E ele havia discutido com o Toninho, porque se fazia bagunça lá no bar. Uma discussão corriqueira, que eles já haviam tido várias vezes. Nas palavras do próprio Toninho, em seu depoimento na página 63, como consta nos autos, os autos estão à disposição. Se os senhores puderem observar na página 63, o seu Toninho, que foi com quem o seu Silvio teve o desentendimento, fala isso, que era um desentendimento bobo. Então, quando a vítima saiu correndo atrás do Toninho na rua, ele foi abordado pela dona Diva, que não ia com ele a baile nenhum, como quis insinuar a defesa, que eu não sei o que isso tem a ver também, mas ele não ia a baile, ele estava indo atrás do Toninho. Ele falou que ia pegar o facão, não achou o facão, entrou em casa, como consta nos autos. A dona Marli não recorda, mas ela disse, e está nos autos, que ele não achou facão nenhum, e ele saiu com um pedaço de pau na mão, apenas para espantar o Toninho do bar. E quando ele saiu, a dona Diva, que é uma moradora da frente da casa dele, estava com seu filho na frente do bar, e vendo que ele vinha correndo, segurou. Nisso, o Claudinei, sem motivo nenhum, pelas costas, lhe dá uma pedrada na cabeça. Quando ele cai, ele avança com uma faca, ele atinge a virilha, muito perto da veia, que poderia ter matado na hora, e foge. Esse relato foi dado pela dona Marli e pelo Gilberto, filho da vítima, que viu, foi a única testemunha ocular, juntamente com a dona Diva, e que infelizmente não podem estar aqui hoje, mas constam nos autos que eles relataram isso na delegacia. O que acontece? Depois que o Claudinei fugiu, o Gilberto socorreu o pai dele junto com a ajuda de uma outra vizinha, que é a dona Diva. Ela começou a chorar, desesperada, e foi embora. Há uma riqueza de detalhes nos autos nesse relato do Gilberto, que conta a forma como o pai dele foi atacado. Inclusive, ele fala que o Claudinei jamais teve qualquer desavença com o seu pai. Não tinha motivo nenhum para ele fazer aquilo. O que só demonstra a personalidade agressiva e o destemperamento do réu. Só lembrando aos senhores que esse depoimento foi dado junto com a dona Marli e o seu Gilberto na delegacia. E por que isso? Ele inventaria uma coisa dessa para prejudicar o Claudinei sem motivo nenhum? Ele iria prejudicar o Claudinei por nada? Não vejo motivo, e nem ninguém. Então, o réu quer que a gente acredite nessa historinha, nessa farsa
de que ele agiu em legítima defesa. Chegam aqui sem fundamentação nenhuma, armam um circo no qual pretendem que os senhores que representam hoje a sociedade façam o papel de palhaço. Só pode ser isso. Você sabe quantos dias o réu ficou preso depois de ter cometido esse crime? Nenhum dia. Depois de ter causado todo o mal que causou, e causa, porque os danos são irreversíveis. O seu Silvio até hoje não pode trabalhar, ele teve que se aposentar por causa da pedrada na cabeça, que teve fundamento de crânio. E ele não ficou sequer um dia preso. E debocha, ainda vem aqui fazer piadinha na nossa frente. O que mais impressiona ainda. Não demonstra arrependimento nenhum. Arrependimento nenhum. E o que a legítima defesa, ainda que, vamos supor que ainda que esqueçamos os autos, tudo que está nos autos, os depoimentos colhidos no tribunal, e vamos, mesmo assim, para que se caracterizasse a legítima defesa, eu vou ler o artigo para os senhores da legítima defesa, que é o artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. E o réu, diferente das mentiras que contou em seu depoimento o Claudinei, em momento nenhum agrediu o réu. Em momento nenhum. O crime aconteceu em via pública. Como ele mesmo próprio disse, ele estava dentro do terreno da casa do sogro dele. Ora, se o crime aconteceu em via pública, ele estava participando de um churrasco dentro do interior da casa do sogro dele. Ele sai da casa, vai em direção à vítima, que está na rua, e atinge com uma pedrada na cabeça, a pedrada pelas costas, porque foi nessa altura, acima da orelha, lhe esfaqueia, já caído, e vem falar em legítima defesa. Que legítima defesa que é essa? E ainda que lá da rua o Silvio estivesse ofendendo ou ameaçando, como ele alega, que o Silvio estava ameaçando o seu sogro, que o sogro dele depôs aqui nesse plenário e disse que nunca teve desavença nenhuma, sempre foi amigo do... Em momento nenhum confirma essa história absurda. E ainda que ele estivesse ameaçando, legítima defesa contra provocação é inadmissível, pois a provocação, insulto, ofensa ou desafio não é suficiente para gerar o requisito legal que é a agressão. Deve-se acolher a ideia de que, quando alguém reagir contra a provocação, está, na verdade, agredindo injustamente. Isso, Eusébio Gomes, no Tratado de Direito Penal. Isso é na doutrina, senhores. Então, legítima defesa é quando a gente está sendo uma reação a uma agressão injusta, atual ou iminente. Que em momento nenhum houve agressão nenhuma. Ele saiu de dentro da casa, foi no meio da rua, dar uma pedrada pelas costas, esfaquear a vítima, e isso é legítima defesa? Senhores, o conjunto probatório dos autos, os depoimentos na fase inquisitorial e em juízo, não corroboram essa versão da defesa, em momento nenhum. Em nenhum dos depoimentos, inclusive, não consta em momento nenhum nos autos esse facão, que só existe na cabeça do réu e dos seus defensores. Esse facãozão. Que ninguém viu esse facãozão. Porque na hora que ele sai de dentro do bar, a dona Diva e o Mauro, filho dela, na hora que seguram ele, isso consta nos autos, eles não mencionam facão nenhum. Um facãozão, acho que eles teriam visto. Consta também nos autos que o seu Joel, o sogro da vítima, ele disse que o genro dele é boa pessoa, mas quando bebe fica violento e agressivo, sempre anda armado. E que ele foi o culpado pelo tudo que ocorreu, que o seu Silvio não fez nada. O sogro da vítima, o pai, o pai dos netos dele. E ainda assim, ele diz isso. Eu vou falar um pouco para os senhores do laudo de lesões corporais, que está na página 46 dos autos, que foi feito 3 anos depois, que embora a defesa tenha alegado por que ele não foi antes, o artigo 161 do Código do Processo Penal diz que o laudo de lesões corporais poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. E eu acho que até piora a situação dele, porque 3 anos depois, ainda assim restaram sequelas
evidentes que, se fosse feito hoje, o laudo ainda daria as sequelas que apresentaram, que é essa facada na virilha, a cicatriz que ficou no seu Silvio, e a pedrada na cabeça, que foi exatamente acima da orelha, pelas costas. Ele não tinha como reagir a essa pedrada, porque ele não viu. E houve afundamento de crânio. Seu Silvio, que além de ter o bar, trabalhava nessa empresa Extrapasom, que ele citou aqui, ficou sem... em razão dessa pedrada, ele passou a ter desmaios, passou a ter convulsões. E isso fez com que ele, durante um dia de trabalho, desmaiasse no trabalho, se queimasse no forno e tivesse de ser aposentado. Um homem, então, com 30 e poucos anos, aposentado por um destempero, e não é a bebida, ele estava bêbado, mas não é a bebida, porque a bebida não mata ninguém. Isso aí é o caráter da pessoa, é a falta de caráter. É isso, senhor juiz. O seu Joel Coutinho, que foi citado, que depôs aqui hoje, ele disse que o Silvio, que o Claudinei estava embriagado e passou a provocar a vítima. Aqui ele não disse, que ele não lembrou. Porque é claro, né? A filha dele deve... Não sei o que aconteceu, mas ele não lembra mais. Mas ele disse, tem 2 vezes assinado por ele nos autos, esse depoimento, que ele bebia, ele andava sempre armado, e quando bebia era uma pessoa perigosa e violenta. É por isso, senhores jurados, que hoje vocês têm que buscar dentro do íntimo de vocês a verdade desse caso. E a verdade é que o Claudinei é um homicida em potencial. Ele só não está respondendo hoje porque, por milagre, o Silvio sobreviveu. Não foi pela vontade dele. Com certeza não estaria mais aqui. Então hoje vocês têm que condenar. Basta de impunidade. Vocês não podem permitir que uma pessoa faça o que ele fez, venha aqui na nossa frente e fique ainda debochando. Eu vou chamar aqui agora a presença do Dr. Paulo, porque tem mais algumas considerações a respeito disso. Pois bem, senhores, o nosso colega Paulo, Dr. Paulo, já falou alguma coisa, né, com relação ao ocorrido. E eu gostaria de enfatizar novamente que o compromisso dos senhores hoje aqui nessa noite é com a justiça. É com a justiça. Vejam, se passaram quase 14 anos da data do fato. Não é porque tardia que a justiça deve falhar. O compromisso dos senhores hoje aqui é com a justiça. Não se enganem com a farsa que foi montada aqui hoje. A defesa vai tentar corrompê-los, vai tentar confundi-los. Vão esconder detalhes dos autos que evidenciam que o senhor Claudinei, que ali está sentado, tinha sim a intenção de matar o senhor Silvio. Ele tinha a intenção. Nos autos também constam, estão aqui nos autos, depoimento dele mesmo, ele, na fase de inquérito, ele admite que atirou a pedra no seu Silvio. Ele admite que deu a facada no seu Silvio. Agora, quando prestou seu depoimento, diz que deu a facada com uma faquinha de cozinha. Senhores, faquinha de cozinha, olha o que consta aqui no laudo de lesões corporais, que está nos autos. Consta, 5 anos depois, quando foi feito esse laudo, que há uma cicatriz hipercrônica, ou seja, uma cicatriz próxima da virilha de 3 centímetros. 3 centímetros não é uma faquinha de cozinha, gente. 5 anos depois, uma faquinha de cozinha deixaria uma cicatriz de 3 centímetros. Vocês viram o seu Silvio? Vocês viram a expressão desse homem aqui hoje? A vida dele, depois desse dia, foi destruída. O seu Silvio hoje não tem mais família. O seu Silvio hoje não pode trabalhar com dignidade.
As sequelas que foram deixadas no corpo dele são irreversíveis. Irreversíveis. Ele sofre de convulsões. Ele sofreu outro acidente em decorrência da atrocidade que esse senhor cometeu com ele. Então eu lhe pergunto, qual o compromisso de vocês hoje aqui? Se não com a justiça. Ainda nos autos, analisando os depoimentos que fazem parte da peça, a gente percebe que as contradições do senhor Joel, que é sogro da vítima, o senhor Claudinei é marido da filha do senhor Joel. É evidente que ele não tem compromisso com a verdade. É evidente que ele quer proteger um dos seus. Mas nos autos, 5 anos depois, em depoimento, ele alega que seu genro atirou a pedra em Claudinei. Ele alega que seu genro deu a facada em seu Silvio. Ele viu o senhor Claudinei fazer tudo isso. Mas é claro que um pai, imbuído pelo sentimento que tem por sua filha, ele não vai aqui agora comprovar. É a família dele que está em jogo. Mas a gente não pode livrar uma família em detrimento de outra. E a família do seu Silvio? E a mulher dele que não está mais com ele? E a dificuldade que ele tem agora para trabalhar? Fica assim? Fica assim? Então uma pessoa agora, né, faz o que faz, né, bebe da impunidade, porque está aí há 14 anos livre, não ficou um dia sequer preso, vem aqui em plenário, duvida da inteligência dos senhores, duvida, porque fala tudo o que falou, está duvidando, e acha que vai sair impune. Então, senhores, quero reforçar, o compromisso dos senhores hoje aqui é com a justiça, com a justiça. Sem mais. A associação tem mais algum esclarecimento? Não? Então, de plano, passo a palavra à ilustrada defesa para a sua sustentação e as suas considerações. Os senhores têm a palavra. Boa noite, senhores jurados. Começo essa defesa indagando aos senhores o que é crime. O crime é a violação de um bem jurídico penalmente protegido, seja a vida, a liberdade, os costumes, a integridade física. Para que exista um crime, é necessário uma conduta humana, uma ação ou omissão. No entanto, nem toda conduta constitui uma infração penal. Somente as condutas descritas na nossa legislação penal podem ser consideradas como delito. Porém, não basta que o fato esteja na lei para a existência de crime. É necessário que este seja ilícito. Em outras palavras, é necessário que seja contrário ao nosso direito. O fato praticado pelo agente pode estar na lei, mas não é ilícito. Não é contrário ao nosso direito. Isso vai ocorrer se existir uma causa que justifique o fato ocorrido. Sendo assim, o fato deixa de ser crime. E quais são essas justificativas? São as chamadas causas de exclusão da ilicitude. E estão relacionadas no artigo 23 do nosso Código Penal. São elas: estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Vejam, senhores, não há crime, diz o artigo 23 do Código Penal. O nosso direito, como eu falei, admite a legítima defesa para proteger qualquer bem jurídico, a vida, o patrimônio, a liberdade. E foi exatamente o que aconteceu com o senhor Claudinei. Agiu em legítima defesa a fim de proteger o seu bem maior, a vida. Se o senhor Claudinei não tivesse se defendido, quem estaria sendo julgado hoje
seria Silvio e não Claudinei. E ele talvez nem estaria aqui para contar o que ocorreu, porque ele estaria morto. Até agradeço a nobre promotoria por ter já iniciado sobre minha tese, né? Porque ou eles têm bola de cristal para saber que nós alegaríamos legítima defesa, ou de fato... Está nos autos pela ordem, está nos autos. O senhor teve o seu tempo, então nesse momento solicito que eu fique com a palavra. Então, prosseguindo, que acontece com a promotoria, quando a gente está dentro do raciocínio, eles querem interromper a fim de que eu perca o raciocínio e eles se prevaleçam, mas isso não vai acontecer porque eu vou explicar com detalhes para os senhores. Como eu falei, eles já preveem a legítima defesa. Fica claro que isso aconteceu. Eles já estavam se defendendo, sendo que nem tínhamos ainda feito as alegações. Quer dizer, o que aconteceu de fato foi o que a promotoria alegou ou a legítima defesa. Vou explicar aos senhores o que aconteceu de fato. No dia 24 de dezembro de 2000, Claudinei estava em uma confraternização natalina, e também era aniversário da sua esposa, como vocês viram nos depoimentos, e após diversas provocações por parte de Silvio, agiu em legítima defesa contra a pessoa de Silvio, o golpeando uma única vez com uma faca de cozinha. Agora cabe a nós indagar por quê? Por que desferiu o golpe? Porque fora ameaçado momentos antes. Silvio tentou golpear Claudinei por 3 vezes. E por sorte de Claudinei, não conseguiu o atingir. Vejam, senhores, Silvio tentou golpear com um facão, tamanho aproximado de uns 45 centímetros. E Claudinei se defendeu com aquilo que ele tinha naquele momento, que era uma faca de cozinha. Estava assando carne, cortando carne, era o que ele tinha no momento, era uma faca de cozinha. Então ele agiu com o meio necessário para cessar aquela injusta agressão. Indique a página dos autos que não consta do tamanho do facão. Senhor, se o senhor não estudou o processo, eu não vou ficar lhe dando página dos autos. Indique a página dos autos. Não tem? Não tem. Agora, senhores do júri, os senhores podem ver quem era a vítima na realidade. O acusado, o senhor Claudinei, sempre trabalhou duro, desde os 10 anos de idade, na lavoura. Nunca se meteu a confusão, ao contrário do senhor Silvio, né? Que os senhores mesmo viram aqui diversos depoimentos. Ele, a sua própria companheira que conviveu com ele durante 11 anos, vejam, não é qualquer pessoa que está falando, é sua companheira que conviveu diariamente durante 11 anos. Ele era violento, abatia e não a causou estranheza o ocorrido, uma vez que era briguento. Até se os senhores prestaram atenção na fala do senhor Paulo, ele mesmo disse que ele sempre brigava com o Toninho. Olha, senhores, a própria promotoria está alegando que ele era briguento, que sempre brigava com o Toninho. Neste ponto, eu ainda queria fazer uma ressalva. Se eles quiserem consultar a página 88 do depoimento da senhora Marli, em plena véspera de Natal, senhores, a esposa de dieta havia acabado de ganhar um bebê. Uma pessoa idônea, uma pessoa que, né, certinha, ela vai a um baile com outra mulher? Vejam, senhores, consta no depoimento, a própria vítima afirmou que estava indo a um baile Natal. A esposa acabou de ganhar um bebê recém-nascido. Isso é um absurdo, senhores jurados. É um absurdo. Uma pessoa idônea não vai fazer isso, jamais. Fica claro que essa não é conduta de uma pessoa idônea que
que não quer confusão, uma pessoa que não quer perturbar o sossego alheio. E outro fato também que gostaria que os senhores se atentassem: por que não chamou a polícia no momento da facada? Ele foi lá e tentou estancar o sangue primeiro. Ficou com medo de alguma coisa? Tem alguma coisa a esconder que a polícia não poderia ver? Ou registrar? As provas que constituem-se no processo são apenas depoimento das testemunhas, que cabe ressaltar, todas são contraditórias, tanto em seus depoimentos na fase inquisitorial como em juízo, são todas contraditórias em seus próprios depoimentos e entre os depoimentos entre si. Tá? Então não há como chegar à verdade dos fatos. O que se sabe é que ocorreu uma confusão e ninguém viu os fatos. As únicas pessoas que viram os fatos foi a Diva, que veio a falecer depois, e foi o seu Mauro, que até me intriga, o Ministério Público não rolar no processo a única pessoa que era testemunha ocular do crime. Por que não rolaram? Será que eles estão com medo que Mauro conte o que ele viu? Vejam, senhores, o Ministério Público não teve a capacidade de produzir uma prova apenas. Cadê os prontuários médicos? Não juntou. Os senhores olham no processo, não juntou prontuário médico nenhum. O exame de lesões corporais, senhores, foi feito 2 anos e 11 meses depois. Uma pessoa que é agredida injustamente, uma pessoa que é esfaqueada por injusto motivo, ela vai ter sede de justiça. Ele retirou o laudo de exame de lesões corporais, o fato aconteceu do dia 24 para o dia 25. Ele retirou a guia por exame no dia 2 de janeiro. E ele só foi fazer o exame 2 anos e 11 meses depois, se ele não estava interessado. Ele só se interessou quando ele precisou do laudo para ele dar entrada na aposentadoria, que, diga-se de passagem, está lesando o setor previdenciário. Uma pessoa que possui embarque, que possui rendimento, jamais pode ser beneficiada do nosso sistema previdenciário. Vocês acham que isso é uma pessoa idônea? Está se beneficiando das contribuições que nós, trabalhadores, fazemos? Se ele estivesse tão doente assim, ele não teria um bar, não poderia trabalhar, não poderia ter rendimento se ele é aposentado. Os tribunais pátrios, eles já decidiram em casos semelhantes quando a prova é muito frágil, no sentido da ausência de testemunhas presenciais. E diante de um fato assim, deve-se dar credibilidade à palavra do réu. É certo, senhores jurados, que o réu agiu amparado pela excludente de licitude de legítima defesa. Vejamos o que determina o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então são requisitos da legítima defesa. Agressão injusta. O que foi agressão injusta? Diversas provocações e golpes de facão advindos de Silvio. Atual, presente ou iminente, prestes a acontecer. A direito próprio, no caso sua vida ou de terceiro, seu sogro. Repulsa com os meios necessários. Se eles acham que um facão é o meio necessário, ou uma faca de cozinha que era o que ele tinha ali no momento. E uso moderado de tais meios. Ele deu uma facada, ficou com medo, evadiu-se do local. Se ele tivesse agido com ânimos decante, ele teria desferido 3, 4 facadas, quantas fossem necessárias até ceifar a vida da vítima. E não foi isso que ele fez. Ele apenas quis cessar a agressão injusta que ele estava sofrendo. Senhores do júri, quem entre nós ousaria enfrentar a morte certa? Quem entre nós se ousariam se deixar abater pela morte certa? O instinto de legítima defesa, ele não só é permitido pelo nosso direito penal, como também é um
Qualquer pessoa tem a intenção de se defender. Busca proteger a sua vida. Alega também aos senhores promotores que em 2001 o senhor Silvio sofreu uma queda onde ele trabalhava, extravassou em um forno, se queimou. Mas vejam, senhores, como eu falei, ele só fez o exame de lesões corporais em 2003. Essas lesões foi depois da queda. Estas lesões que ele tinha várias lesões no couro cabeludo. Então estas lesões podem ter sido em virtude da queda. Ninguém garante que foi em virtude da pedrada e nem da facada. Visto que, como meu nobre colega falou no laudo, as cicatrizes hipercrômicas. Acredito que ele deve saber o significado. São cicatrizes advindas de queimadura. Hipercrômica é mais clara, a cicatriz. Acho que a senhora que não tive que estudar um pouquinho. Senhor, eu peço que o senhor, somente nos debates, o senhor responda. Somente nos A debates. palavra está garantida à defesa, a acusação para o uso da palavra na réplica. Pode continuar. Vejam, senhores, são cicatrizes advindas de queimadura. Então, as cicatrizes que ele tem, o laudo não tem valor nenhum, feito 3 anos depois. Vá-se saber do que era essa cicatriz que ele tinha, já que ele era tão briguento. Outra coisa que gostaria que os senhores avaliassem é que a acusação toda está baseando os documentos, os depoimentos, as alegações deles, estão todas na fase inquisitorial. A fase dos depoimentos em delegacia. Nós temos que considerar o princípio do contraditório da ampla defesa, pois o inquérito policial segue o sistema inquisitório e a ação penal deve observar o sistema acusatório, garantindo ao acusado acesso a todos os atos processuais, bem como garantindo-lhe direito a uma defesa técnica por advogados. Vejam, senhores, o próprio renomado Auri Lopes diz em sua obra que o inquérito policial talvez fosse até necessário, até uma reforma no nosso Código Penal para excluir dos autos o inquérito policial. Há promotores despreparados que não têm condição e competência nenhuma de colocar uma prova no processo, de juntar uma prova no processo, aí fica se apegando a depoimento da delegacia. Então, por esse motivo, a doutrina toda considera que deveria ser excluída a parte do inquérito. Senhores, hoje só peço que os senhores ajam com a verdade, com aquilo que diz a consciência de vocês. Precisamos clamar por justiça. Não é porque o réu é pobre que a gente vai condenar. A promotoria está querendo enfiar a goela abaixo uma condenação indevida. Ao julgar, lembre-se, senhores jurados, sequer crime houve, pois, como eu expliquei aos senhores no início, foi justificada a conduta do acusado, pois ia sofrer uma agressão injusta. Uma agressão prestes a acontecer, iminente. Somente peço para que os senhores, na hora que forem indagados, se devem absolver o réu, peço aos senhores que respondam que sim, que os senhores estarão agindo com a verdade, com certeza estarão fazendo justiça. Obrigada. A defesa quer fazer uso da palavra no tempo restante ou não? Não? Qual é o tempo, excelência? Tem mais 2 minutos. Então? Consulto a acusação se fará uso da palavra na réplica. Rapidamente. Então, os senhores têm a palavra. Bom,
apenas esclarecendo rapidamente aqui, a doutora que talvez não saiba bem o que, não sabe ler laudo, né, doutora? Eu vou lhe explicar direitinho o que é. Vou te explicar o laudo, doutor. O laudo diz que restaram sequelas evidentes. A facada na virilha resultou. Cicatriz hipertrófica. Cicatriz hipertrófica quer dizer que ela é sobressalente a pele, ela é mais em relevo a pele. A cicatriz hipercrônica ou crônica, de forma elíptica, como diz aqui, não tem nada a ver com queimadura. Diz apenas que é uma cicatriz de cor mais esbranquiçada, é mais clara que a cor da pele. Presta atenção, doutor. Medido 3 centímetros no seu maior diâmetro e localizada na região inguinal esquerda, que é a virilha, próximo à veia femoral. Então, uma facadinha da faquinha que o réu usou poderia ter matado o Silvio no mesmo momento, inclusive. Agora, a defesa alega que o Silvio deveria ter ficado deitado no chão esperando a polícia chegar. O IML, talvez. Ele ia ficar deitado no chão ou ele ia estancar o sangue? Bom, sem falar no facãozão de 45 centímetros que não consta em momento nenhum nos autos. Eu admiro até o fato da advogada ser tão puritana, tão preocupada com a esposa, com a família do senhor Silvio, que ele ia sair fora. Mas não é isso que está sendo julgado aqui. Não é isso que está sendo julgado aqui. O que está sendo julgado aqui é uma tentativa de homicídio. E não se o seu Silvio era ou não bom marido, se ele agredir esposa. Aqui nos autos não consta a Lei Maria da Penha. 121, homicídio, que é o que o Claudinei está respondendo. É isso que está se julgando aqui. O senhor Silvio também, eu tenho que dizer, o senhor Silvio também não está sendo julgado aqui porque ele recebe INSS, recebe benefício do INSS regularmente. Essa é a defesa? Eu me preocupo com a sua defesa, senhor Claudinei. Bom, eu peço, senhores jurados, que os senhores, diante de tanto absurdo, os senhores pensem com a sua consciência. O que está sendo julgado aqui é uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio frustrada, não por vontade do réu, sim por circunstâncias que a vítima sobreviveu. Eu peço que os senhores condenem porque chega de impunidade. Não ficou um dia preso. Ele não ficou um dia preso. Muito obrigado. Pois bem, senhores, diante desse círculo que foi armado, não sei se é um círculo ou de repente uma tentativa de se aprimorar nos conhecimentos, que a defesa, além de pedir uma aula de processo, pediu uma aula de medicina, e ainda não sabe interpretar os autos. Ou, sei lá, ou ver coisa que a gente não vê, de repente, não sei. Mas na verdade não é isso que importa. O que importa é o compromisso dos senhores que eu devo reafirmar com a verdade e com a justiça. Não se enganem quando eles dizem que o Ministério Público não arrolou testemunhas, as testemunhas que foram arroladas por eles. E o que eles acrescentaram? Mentiras? É isso? Então o Ministério Público tinha o dever aqui de trazer pessoas para mentir aqui. É isso que eles queriam que a gente fizesse. Mas não. O nosso compromisso aqui é só com a verdade. Ao pedir a excelentíssima doutora indicar aonde que ela achou a ocasião nos autos, o que ela fez? Insultou o Ministério Público. E sabe por que não indicou? Porque não tem. Só por isso. Então, senhores, não se enganem. Não se enganem com o diabo. Não se enganem. Uma farsa sórdida dessa que foi apresentada aqui não pode corromper o pensamento de vocês. Não se engane, o inquérito faz sim parte do processo. Ele está aqui. O que a doutrina diz ainda não aconteceu, ele está aqui. As pessoas foram ouvidas de livre e espontânea vontade. Não foram coagidas para dizer o que disseram na fase de inquérito. Então, como a defesa quer dizer que o inquérito não vale?
Ah, ele deu uma facadinha. Legítima defesa. Ele vai ser condenado porque é pobre. E o seu Silvio é rico, aposentado por invalidez, um salário mínimo. Um salário mínimo. Você acha que alguém se prestaria a esse papel? A vir aqui em plenário dizer, por um salário mínimo, enganar o INSS. O que é isso, senhores? Que dignidade que se tem nesse país com salário mínimo? Então, senhores, não se enganem. Não se enganem. Está nos autos. Tudo o que dissemos está nos autos. E o que nós pedimos, então, justiça. O compromisso com a justiça. Sem mais problemas. Bom, então, como último ato do debate, senhor indago, a defesa se fará uso da palavra na tréplica. Sim. Então, os senhores têm a palavra. Novamente, boa noite ao Conselho de Sentença. Eu confesso que estou muito desapontado com o desespero da promotoria. Eles, por certo, deveriam conhecer a lei, não medicina, não são todos os promotores que fazem medicina. Alguns sim, mas não todos. Segundo o conceituado médico, Dr. Drauzio Varela, cicatrizes hipercrômicas são cicatrizes que se formam em decorrência de queimaduras, independente se está mais clara ou mais escura, mas em decorrência de queimadura. E o laudo médico está juntado aos autos, ele traz claro que a cicatriz analisada pelo perito é em decorrência de queimadura. Eu hoje dirijo a palavra aos senhores do Conselho de Sentença. Os senhores estão aqui hoje para julgar o Claudinei. Os senhores não estão aqui hoje para absolver o Claudinei, muito menos para condenar o Claudinei. Os senhores estão aqui hoje para fazer justiça. E fazer justiça é estar do lado da verdade. O Ministério Público se prende desde o início da sua fala, desde a fase de interrogatório, ao inquérito policial. Alega que o inquérito deveria fazer parte do processo. Nós estamos hoje aqui no Tribunal do Júri, uma demonstração do Estado Democrático de Direito, porém, o inquérito policial transpira autoritarismo. Não devia fazer parte do processo, porque as provas lá são colhidas sem... Pronto, eu convido todos a se levantarem para a leitura da sentença. Determinar então que o réu se apresente ao centro do plenário. Vistos e relatados, Claudinei dos Anjos Furquim foi pronunciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso número 4, combinado com o artigo 14 do Código Penal, porque no dia 24 de dezembro de 2000, nessa comarca, desferiu uma pedrada e posteriormente uma facada na vítima Silvio. O Conselho, por maioria de votos, reconheceu a autoria e a materialidade. Reconheceu também a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ante o exposto, condeno Claudinei dos Anjos Furquim nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal e passo a fixar a sua pena. No que tange às circunstâncias, de acordo com o critério trifásico da dosimetria da pena, do artigo 59 do Código Penal, considero as circunstâncias normais à espécie delitiva. Sopesando tais fatos, fixo a pena em 12 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, reduzo em 6 meses pela atenuante da confissão, ressaltando que compartilho o entendimento acerca da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase da pena, reduzo também no patamar de 1/3 ante a configuração da causa de diminuição da pena da tentativa de homicídio. Assim, em definitivo, fixo e condeno o réu Claudinei a 7 anos e 7 meses de reclusão no regime inicial semiaberto, isento de custas por quanto juridicamente necessitado, fixando o regime semiaberto, transitado em julgado, anote-se, comunique-se e arquive-se. Ainda
Concedo, tendo em vista o fato de que o réu permaneceu solto durante todo o processo, toda a instrução e não causou nenhum inconveniente, concedo o direito de apelar em liberdade, se assim for a sua vontade e a vontade da sua defesa. Dou esta por publicada em plenário do júri, as partes por intimadas, registre-se São José dos Pinhais, dia 4 de outubro do ano de 2013. Então, esse é o resultado do nosso júri, fizemos a dosimetria da pena, o nosso réu Claudinei condenado a 7 anos e 7 meses de reclusão no regime inicialmente semiaberto. Inicial semiaberto. Esse é o resultado do júri, né? Quero agradecer muito, mais uma vez, a presença de todos vocês, bem como o envolvimento. De manhã realizamos outro júri que foi fantástico. Os alunos que participaram ontem, muitos deles estão aqui hoje para conferir também. De manhã tinham alguns alunos da noite lá também conferindo. É uma oportunidade única. O Tribunal do Júri Simulado é uma tradição em qualquer faculdade e aqui na FAMEC não poderia ser diferente. Então eu faço questão de estar com vocês todos os semestres e sempre que for chamado assim eu farei, porque tenho certeza de que esse momento, muitas vezes, né, se bem aproveitado, vale muito mais do que muitas aulas, do que muitos momentos em sala de aula. Então eu quero agradecer todo o envolvimento de vocês, todo o carinho com esse projeto, bem como o envolvimento na semana acadêmica. Na Gincana, vocês estão de parabéns. Vocês estão honrados de trabalhar com alunos tão especiais como o que nós temos aqui. E eu, né, vou convocar aqui uma salva de palmas a todos vocês. Obrigado, gente. A sessão então está encerrada.